Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson aqui, o seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Já deixa o like já na largada, se inscreve e ativa o sininho, porque hoje vamos mergulhar no universo bem bacana aí do Lilo e Stitch. Não sei o que significa pra você, mas eu assisti alguma coisa quando era criança. Como um alien atrapalhado virou uma máquina de dinheiro na Disney. E como você pode usar essa mesma lógica para criar renda passiva no mundo real. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fica com a gente. Pensa comigo. Stitch foi criado para ser um alienígena bagunceiro, engraçado e conquistou o público pela sua fofura e também pelo seu caos. Quem não assistiu esse desenho da criaturinha azul que andava pulando, mordendo, comendo, rasgando, fazendo a destruição, criando 6 braços e fazendo aquilo tudo acontecer? Eu assisti. E aquela criancinha pequena mimosa indo atrás, querendo proteger aquele alienígena todo bizarrinho. Mas com o tempo ele deixou de ser apenas um personagem de desenho e virou uma marca bilionária. Gerou pelúcia, mochila, roupa, parque temático, entre outros colecionáveis por aí. Então o dilema é: Stitch é só ficção ou já é um produto que imprime dinheiro sem parar? Eis perguntas que a gente quer buscar respostas. Bom, antes de entender como Stitch gera tanto dinheiro, precisamos olhar para o nosso mundo primeiro, o mundo real. O que dá valor a algo de verdade são 3 fatores interessantes para a gente observar. O primeiro é a escassez. Nem todo personagem vira febre. Isso é uma grande realidade. Quantas pessoas tentaram fazer, quantas empresas tentaram fazer o seu mascote ser adorado por muitas pessoas? Quem nunca ouviu falar do Mario e do Sonic, né? Nessa guerra que eles tiveram entre saber quem era o mascote mais adorado. Outra situação interessante é a questão de utilidade. Então, a utilidade, no caso da Disney, a utilidade é emocional. A gente compra porque ama o bichinho. Então, por amar aquele bonequinho bonito, a gente quer ter uma cópia em casa, desde que seja útil ela também. E a terceira é a confiança. A Disney é uma garantia de nostalgia e qualidade pela sua história, pelo seu passado. E o presente talvez não seja tão satisfatório, mas o filme do Lilo e Stitch foi bem visto pelas pessoas, foi bem aceito. Então, assim, as crianças, os pais gostaram e amaram. Então, isso já ajuda bastante a criar esse mercado. Já quando a gente fala de Stitch também, a gente vai olhar muito, observar ele muito como um desenho animado, né? A gente vai olhar ele como pela fofura, pelo que ele é. Mas a economia do universo Stitch não é só um trabalho de desenho, mas também fora dele. Ele é uma empresa inteira, ele é um ecossistema que gira em torno desse bonequinho. Vamos pensar o que gira em torno desse bonequinho? Por exemplo, licenciamento. Cada tipo de bonequinho de pelúcia, camiseta ou chaveiro com a marca, com o bonequinho do Stitch, desde que seja original, ela vai gerar algum tipo de royalties. E isso é bom para as empresas, isso é arrecadação. Outra situação que podemos explorar aqui, sobre ele não ser apenas um desenho fofinho e bonitinho, é que as empresas também vão explorar ele no streaming. Novas séries. A série é uma coisa interessante, né? Porque série, pequenos desenhos animados de 10, 15 minutos para crianças pequenininhas, chama muita atenção e prende elas na TV. E isso faz com que, por exemplo, uma empresa de streaming queira investir dinheiro nesse mercado, nesse boneco em específico. Então, assim, isso vai manter o personagem vivo na mente, o que mantém o licenciamento se tornando cada vez mais interessante, porque enquanto houver demanda, alguém estará comprando. Uma coisa interessante também são os parques, então experiências presenciais que transformam o carinho em faturamento, né? Usar a nostalgia, o amor pelo bonequinho, fazer com que as crianças tenham acesso a um lugar totalmente temático, ajuda pra caramba. E o fator nostalgia, quem já viu na infância, vai comprar o produto sendo adulto, porque tem poder de compra e quer fazer com que os seus filhos amem também. Então, assim, eu sempre digo, todo produto é desenvolvido para a criança é o apelo, mas o fator de diferencial que faz essa criança monetizar as companhias de alguma forma é o pai comprar a ideia. Então, se os pais comprar a ideia, obviamente vai ter público. O que a gente pode entender aqui? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada mercado? Nem tudo é perfeito. Quando a marca é usada demais, por exemplo, no mundo comercial, ela acaba perdendo o valor, porque não gera escassez. Lembra que a gente falou sobre escassez? Então não gera escassez. O risco de virar modismo, por exemplo, é também algo muito real. Personagens que explodem muito rápido podem sumir da cultura pop. Por um tempo elas estão muito vívidas e com o tempo acaba sumindo, se extinguindo, e quando a gente percebe já não está mais no meio da gente, já não está mais no mercado, já não vê bonequinho por aí, nem o original nem o pirata.
E o excesso de licenciamento pode cansar o público, porque o licenciamento também ele acaba criando uma questão de custo elevado da marca. Então isso também não é tão interessante no sentido econômico. Aqui está uma lição bem importante para nós. Até marcas bilionárias precisam de estratégia de longo e médio prazo para manter vivo o patrimônio que é o bonequinho, que é a estrutura. Aqui está falando, obviamente, sobre Stitch. Mas e se fossem outros personagens? Como manter eles vivos por tanto tempo? Como o pessoal fala hoje em dia, como manter o hype da marca? Como manter o hype desse mascote, né? Como manter ele vivo? Então, e aí você vai entrar no conceito. Qual que é o futuro de cada marca? O Stitch, por exemplo, ele continua no topo porque ele é um bonequinho que ele é adaptável. Ele começou num filme, virou série, ele já foi desenho animado, já teve um streamer, ele também acaba sendo presença obrigatória em parques e coleções. Quem é das antigas vai lembrar. Então, assim, quando veio o live action, isso fez com que ficasse ainda mais cravada a presença desse bonequinho no meio das pessoas. Quem não gostaria de ver a adaptação real daquele bonequinho, ou até mesmo dos vilões que tinham ali. Então, assim, isso tudo ajuda a criar e movimentar uma bilheteria. E a bilheteria é o que mantém o mercado aquecido. Inclusive, eu sempre falo, né? Uma coisa é o cinema, uma coisa é o streaming, outra coisa é o desenho animado, outra coisa são a parte de lembrancinhas, brinquedos, brindes e tudo mais. Entendido até aqui? O que você está achando sobre essa análise do mundo comercial do Stitch? Vamos trazer um pouquinho para o nosso cenário, mundo brasileiro, Brasil. Qual é o mascote brasileiro? Se você souber, me responda nos comentários. O que isso em tudo ensina? O que toda essa história sobre Stitch ensina para nós aqui no mercado do Brasil? Bom, marca e reputação são ativos financeiros que têm um valor inestimado, apesar de invisível. Empresas e pessoas que criam marcas fortes geram renda recorrente. Pequenas empresas, por exemplo, podem licenciar produtos. Criadores podem viver de branding. E investidores podem ganhar com empresas que exploram esse mercado, assim como a Disney também faz. Porque nós não temos hoje talvez uma grande marca para pegar e movimentar o mercado com bonequinhos, por exemplo. Eu acho que o que chegou mais perto há um tempo atrás foi ali o Beto Carreiro, que ele tinha o Carreirinho uma época, não sei se alguém lembra disso, assim como o Ayrton Senna tinha o Seninha, mas você vê assim que não foram algo que literalmente marcaram, que se estruturaram no sentido de dizer, nossa, onde você vai, você encontra, e são coisas passageiras, né, tiveram um período no mercado e depois sumiram, né. Então, assim como a Disney, todo o mercado que faz investimento, o Stitch ele é algo muito diferenciado. Então, assim, porque ele acaba tendo um faturamento de renda infinita. É só você renovar o mercado e começar de volta. Você pode ver também, no nosso universo, no nosso mundo, nós temos que entender aonde investir. A Disney ela investiu nesse boneco porque ela achou interessante. Ela achou que o sentimento nostálgico, a revisar essa obra seria algo que poderia trazer lucratividade. A grande questão quando a gente olha, e para nós temos que pensar qual é o nosso ativo que seria o nosso Stitch. Aonde nós vamos colocar nosso dinheiro que vai nos movimentar ao longo dos anos. Aqui ficam alguns pensamentos, imóveis, investimentos, isso tudo ele tem que crescer com o tempo. Então o paralelo que a gente pode trazer aqui para nós é como aproveitar de forma correta o hype das coisas. O momento oportuno, a hora certa para fazer um investimento, para fazer uma compra, por exemplo, e criar o teu próprio bonequinho de estimação que vai fazer você monetizar por muitos e muitos anos. Vamos para uma dica bem prática? Vamos pensar o seguinte aqui. Agora vamos ao que interessa no sentido de colocar em prática aquilo que a gente está conversando. Como aplicar isso tudo na sua vida e na sua renda, tá? Na sua vida real, na sua renda passiva. Como criar isso? Investir em empresas de entretenimento, por exemplo, e consumo, e pela Bolsa Brasileira, você pode investir em algumas BDRs de empresas como a Disney, Netflix e a Hasbro. Isso aqui é pensando em investimento, tá? Em separar uma parte da tua renda para investir. Essas empresas as lucram com licenciamento e streaming em franquias. Outra forma de você fazer hoje teu dinheiro trabalhar a teu favor é pensar na renda passiva, como os fundos de ETF. Os fundos de ações e ETFs focados em consumo global e tecnologia distribuem dividendos. E isso é basicamente você ser sócio das empresas que criam personagens como Stitch. Se o Brasil não tem o próprio Stitch, vamos procurar um lá fora para fazer teu dinheiro render e trabalhar para você. Outra situaçãozinha aqui, vamos colocar como situação número 3, criativos próprios. O imóvel de aluguel, consórcio e negócios digitais, entra aqui alguns recursos.
renda recorrente todo mês, forma inteligente de adquirir o patrimônio sem juros, negócios digitais como cursos, livros, coleções ou marcas que possam ser replicadas e escaladas ao longo do tempo. Isso tudo vai gerar para você receita. A grande pergunta que fica para nós é: o Stitch tem mais de 10 anos. Eu nem sei exatamente quanto tempo ele tem, deveria ter pesquisado isso para trazer para vocês. Se você souber quantos anos o Stitch tem, coloca aí para nós. O que você pode construir ao longo de 10 ou 20 anos? Como fazer você se tornar uma pessoa liberta financeiramente? E é sobre isso que a nossa consultoria trabalha. A metodologia Nerd pode te ajudar a te dar um rumo, te dar um norte dentro dos investimentos, dentro de como você vai fazer. Oi, filhão. Beijo, te amo. Tá bom, então. Então, continuando aqui, nós tivemos agora o pequeno público. Curiosidades interessantes sobre o mundo de Stitch. O Stitch já superou até o Mickey em vendas de produtos em determinados períodos da sua história, especialmente no mercado asiático. Isso mostra o poder de um personagem quando encontra o público certo. Segunda curiosidade, só em 2022 a Disney faturou mais de 30 bilhões em produtos licenciados. O Stitch estava no top 5 entre os personagens mais vendidos. Eu não sabia disso, tá? Fiquei sabendo nessa pesquisa. Curiosidade número 3. Em 2021, só no Japão, o Stitch movimentou quase 1 bilhão de doletas em produtos licenciados, mostrando que o Alien Atrapalhado virou praticamente um ativo financeiro para a Disney. Bacana essas 3 informações, né? São 3 curiosidades legais para você entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro que envolve o cenário de Stitch. Quer aprender como criar então seu próprio Stitch financeiro? Fala com a gente, nos chama aqui no direct, no link, né, na descrição, e vamos conversar para você entender a nossa consultoria 100% gratuita com a metodologia Nerd. E lembre-se, meus amigos e minhas amigas, guardiões e guardiãs, você é o herói da sua própria história. Quando o vídeo acaba, a sua vida começa.